Hoje, trazendo para vocês as últimas questões, né, que faltava corrigir. São as questões de 11 a 20. Dessa vez o vídeo vai contemplar as 10 questões, né, que faltam. E vamos para as questões, né. Essas últimas são problemas de 4 pontos. Eu já resolvi as outras questões. Quem não viu, pode olhar aqui, já está disponível para vocês. Então vamos lá. No sertão do Nordeste era muito comum o uso de lamparinas para iluminação. Duas lamparinas foram acesas ao mesmo tempo. Sabe-se que as taxas de consumo do combustível dessas lamparinas estão na razão de 1 para 2, respectivamente. Show de bola. E que as quantidades iniciais de combustível estão na razão de 3 para 4. Beleza. Após 2 horas de uso, a quantidade de combustível restante nas duas lamparinas é a mesma. Quantas horas levará para a lamparina com a menor quantidade inicial de combustível se apagar completamente? Essa questão que ela pode ser interpretada de uma forma bem tranquila, né? A quantidade de combustível que elas têm está numa razão de 3 para 4. Então a gente pode imaginar a primeira lamparina com combustível, vamos dizer, de 6. De 6. Lamparina tem querosene, né? Que fala. Vou botar aqui 6 alguma coisa, né? Que é combustível. E o outro tá com 8. Eu consigo manter minha proporção, porque 6 para 8, simplificando por 2, fica 3 para 4. Minha proporção se mantém. Aí por que eu fiz isso? Só para ilustrar, né? Só imaginando uma possível situação. E aí elas queimam uma taxa uma taxa de consumo de combustível, né? De 1 para 2. Ou seja, uma consome combustível mais lento que a outra. Então, por exemplo, como é respectivamente, essa aqui, ó. Vamos fazer assim. Essa aqui, quando passou 1 hora de consumo, certo? Quando passou 1 hora, ela ficou com 8 menos 2, ficou com 6. E esse aqui, quando passou 1 hora, ficou 6 menos 1, então ficou com 5, certo? Porque a taxa de consumo dela já é de 1 para 2, né? Enquanto uma queima 2 mais rápido, essa queima 1. Mais 1 hora em seguida, né? 1 hora depois, essa aqui ficou 5 menos 1, ficou 4. E essa aqui, ó, mais 1 hora depois, ficou 6 menos 2, ficou 4. Pronto. E daqui a gente iguala, ó. Conforme a questão falou. Após 2 horas, né, de uso, a quantidade de combustível restante nas duas lamparinas é a mesma. Certo? Só para provar que nossa ilustração ela tem sentido. E aí, pessoal, vocês concordam comigo que o comando pergunta quantas horas levará para a lamparina com menor quantidade, que é essa, ó, se apagar completamente? Ela não está apagando de hora em hora. Ou seja, de 6 para 5 é 1 hora. De 5 para 4 é 1 hora. De 4 para 3 é 1 hora. De 3 para 2 é mais 1 hora. De 2 para 1, mais 1 hora. E de 1 para 0, né, até acabar, é mais 1 hora, né? Aí fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo, né? Letra D. Questão 12. Um comerciante comprou 600 cajus por R$ 5 a dúzia. Durante o transporte, 15 cajus estragaram e ao vendê-los, ele dá um caju de brinde a cada dúzia vendida. Por quanto deve vender cada dúzia para que o lucro total seja de R$ 65? Apesar do enunciado ser pequeno, é uma questão que envolve operações, né? Mais operações. São operações tranquilas, mas envolve mais de uma. Primeiro de todas, a gente tem que calcular, ó, quanto ele pagou por dúzia, né? É R$ 5 por dúzia, mas a gente quer calcular o total que ele pagou. Então, a gente sabe que uma dúzia é 12, então fica 600 dividido para 12, isso aqui vai ficar 50 dúzias. E ele pagou R$ 5 a dúzia. Então, isso aqui é vezes 5. Então, ele gastou, ó, R$ 250. Show de bola? Beleza, gastou R$ 250. Ele fala em outra informação, ó. Durante o transporte, 15 cajus estragaram. E ao vendê-lo, ele dá um caju de brinde a cada dúzia vendida. Certo? Vocês concordam comigo que a gente pode fazer da seguinte forma. Se ele perdeu 15 cajus, quer dizer que ele perdeu o seguinte, ó. Ele tem 600, perdeu 15 cajus. Então ficou, ó, 600 menos 15. Isso aqui é 585. Então ele agora tem 585 cajus. Então, 585 cajus formam quantas dúzias, né? 585 dividido para 12. Nesse caso, a gente tem que ponderar o seguinte. Ao vendê-lo, ele dá um caju de brinde a cada dúzia vendida. Então, para uma dúzia, para um 12 vendido, ele dá mais um. Então, é como se nossa parcela da dúzia, em vez de dividir para 12, a gente tivesse que dividir para 12 mais um caju que ele dá. Então, a gente tem que dividir para 13, certo? E praticamente a dúzia dele está sendo 13 cajus, né? Que dá um a mais. Então, a gente tem que dividir para 13 aqui. Então, 585 dividido para 13, isso aqui dá 4, 52, sobra 6. 65 para 13 dá 5. Então, a gente tem 45 dúzias, né, de cajus. Lembrando que essa dúzia seria de 3, né? Que ele dá uma a mais. Ou seja, a gente tem 45 parcelas, para ficar melhor o entendimento. Tem 45 parcelas. E ele quer, ó, R$ 60 de lucro. Se ele quer R$ 65 de lucro, então ele quer 250 mais 65. Isso aqui vai ficar 5, 11, 3. Então ele quer R$ 315 de faturamento. Ou seja, de quanto é que deve ser a dúzia, o valor da dúzia, no preço de venda, né? Para ele obter R$ 315. Certo? Equação de primeiro grau. Fica 315 dividido para 45. E vai ficar, ó, 315 para 45. Isso aqui fica 7, né? Ó. 7 vezes 4 é 28, 7 vezes 5 é 35.
É 280 mais 35 fica 315. Então, a dúzia deve ter um preço de R$7. Fechou, letra D. Questão 3, né? Deixa eu pagar aqui. A cidade do Recife formou-se por volta de 1548, quando o núcleo de pescadores se estabeleceu na foz dos rios de Capibaribe e Beberibe, né? Nas proximidades de Olinda. Então, sede da capitania de Pernambuco. É legal essas questões aqui da Mandacaru, que ela contextualiza, né, realmente com o nosso Nordeste. Bem bacana. Em um estudo geográfico e histórico, considera-se que a distância média entre o núcleo inicial de Recife e Olinda é de aproximadamente 7 quilômetros, aqui nossa formação, e em um mapa cuja escala é 1 para 70 mil, essa distância será representada por um segmento de comprimento aproximadamente igual a... Então, uma questão de escala. 7 quilômetros é quantos centímetros, né? 1 quilômetro é 1000 metros, então 7 quilômetros é 7.000 metros. Para cada metro eu tenho 100 centímetros, então acrescento mais 2 na conta aqui. Então eu tenho, ó, 700 mil centímetros. Como a escala está de 1 para 70 mil, então é o seguinte, é 1 para 70 mil vezes 700 mil, certo? Simplifica agora 0 com 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 70 dividido para 7, 10 centímetros. Show de bola? Fechou. Questão 14. Tonho e Tico pretendem comprar um terreno na cidade de Ipojuca, Pernambuco, próximo às suas belas praias. Após escolher um terreno retangular, perceberam que para atender ao projeto da casa, o comprimento precisaria ser aumentado em 25% e a largura em 36%. De quanto será o novo aumento percentual da área desse terreno? Se a gente for representar aqui, né, de uma forma visual, vou formar aqui pequeno, então a gente tem um terreno original com medida X, largura X, né, e altura Y, comprimento, né? E o novo, qual a medida que deve ter? O novo é... Aí. Pronto. O novo, ele deve ter medida de comprimento aumentado em 25%. Eu falo que comprimento é meu Y. Então, é Y vezes 0,25, professor? Não, porque aí eu estaria calculando só a parcela que aumentou, né? Eu quero saber a nova medida. Então, eu tenho que multiplicar por 1,25. Show de bola? Deixa eu diminuir aqui o céu. E aqui, a largura, então, aumentou em x vezes 1,36. Isso para eu já ter a medida da altura, né? Da largura, na verdade, a nova medida. Ora, se a área antiga é xy, a área nova vai ser quanto? Vai ser xy, mesmo xy, só que vezes 1,36 vezes 1,25. A gente multiplicando isso aqui, 1,36 vezes 1,25, 6 vezes 5 é 30, 3 vezes 5 é 15, 3, 8, 18, 5, 6, 12, 3 vezes 2, 6, mais um 7, 1 vezes 2, 2, 6 vezes 1 é 6, 3 vezes 1 é 3, 1 vezes 1 é 1. Pagando aqui. Vou pagar aqui essa parte aqui, ó. 0, 8 mais 2 é 10. Aqui fica 7 mais 7, 14, mais 6, 20. 2 mais 2 é 4, mais 3, 7. Baixo 1. Então, são 4 casas decimais, então a gente tem 1,7. Ou seja, 1,7 é da área, né? Ó. Então, a nova área dele é o quê? É xy vezes 1,7. Ou seja, em comparação com a medida antiga, ele teve um aumento, ó, de 1,7 menos 1, né, 0,7 vezes 100, que é 70%. Gabarito letra C. Certo? Questão 15. Uma fábrica de cuscuz no interior de Pernambuco produz 3 sacos a cada 8 horas. Tonho, curioso com a produção, resolveu calcular quantos sacos são preparados se a fábrica funcionar sem parar dia e noite de segunda a domingo. Quantos sacos de cuscuz são produzidos em uma semana completa? Pessoal, uma questão bem tranquila também, na minha opinião, né? Por quê? Aqui são grandezas diretamente proporcionais, né? Se ele fala que está mantendo o mesmo ritmo de produção, então, se eu aumento mais minha hora trabalhada, maior produção eu vou ter, né? Então, se em 3 horas... Opa! Se em 8 horas é 3 sacos, a gente tem que um dia todo, que é 24 horas, é quanto? É 3 vezes, né, esse valor? Então, é 9 sacos. Isso para um dia. E para uma semana toda, né, que é de segunda a domingo, é 9 vezes 7. 9 vezes 7, 63 sacos. Show de bola. Letra C. Pronto, questão 16. Essa questão aqui deu um pouco de trabalho, né? Porque ela puxa mais a gente e requer que a gente tenha um olhar mais geométrico, né? Diante dela. Então vamos lá. Eu vou até passar lá pro final da página. Que eu coloquei ela aqui, ó. Pronto. Aqui a gente tem o seguinte, pessoal. Na questão do comando, se você pausar e ler lá, ele vai falar que essa medida aqui... Feio, né? Essa medida aqui de AB é 16.
E essa aqui, de BC, ela é 12, certo? Pronto. E ele pontua, né? Que a gente tem um losango. Na hora que eu tava fazendo essa questão, eu percebi que falta esse pedacinho aqui deles fechar, né? Mas não tem problema não. Foi erro da questão mesmo. Pronto, mas aqui a gente tem um losango, ó. Certo? E a gente sabe, pessoal, que um losango... E a gente sabe que o losango, pessoal, ele tem as 4 medidas iguais. Então, se eu chamar aqui de x, isso aqui é x e aqui também é x. Show de bola? E o que é que ele quer descobrir? Ele quer descobrir a medida EF. E esse EF é nada menos, nada mais que a diagonal menor. Vou chamar de Dzinho aqui, certo? Você lembra que no losango, né, tem uma diagonal maior, que é essa aqui, ó. E tem essa diagonal menor. Enfim. Pois beleza, pessoal, vamos lá, por partes, né? Para eu saber quanto vale esse x aqui, eu posso descobrir por teorema de Pitágoras. Por quê? Se aqui eu chamei de x, e a medida toda é 16, então essa partezinha aqui é 16 menos x. E aí, ó, a gente tem como hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, certo? A hipotenusa é x, então vamos lá, ó. Então a gente tem x ao quadrado igual 16 menos x ao quadrado, que é um cateto, mais 12 ao quadrado. Então fica x ao quadrado igual... A gente tem o quadrado aqui da diferença de dois termos, né? Produto notável, que é o quê? É o quadrado do primeiro, que é 256, menos 2 vezes o primeiro com o segundo, que é a multiplicação, então 32x, mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado, 12 ao quadrado é 144. E aí, se você tiver um olhar bem atento, ó, percebe que x ao quadrado vai cancelar com x ao quadrado, quando organizar no mesmo lado da igualdade. E vai me restar o quê? Vai me restar 32x, eu já venho para cá com ele do lado da igualdade, e 256 mais 144. Isso aqui dá 400. Portanto, o x é 400 dividido para 32. E fazendo essa divisão aqui, ou simplificando, né, vou deixar simplificado, isso aqui é 25 sobre 2. Pois pronto. A gente descobriu qual é a medida de x. Concorda comigo? Então a gente sabe quanto é esse valorzinho aqui agora, ó. 16 menos x. Colocando o valor numérico, x é o quê? 25 dividido para 2 é 12,5. Pronto. E aí, pessoal, se esse x aqui é 12,5, então essa medidazinha aqui é 16 menos 12,5. E 16 menos 12,5 é 3,5. Certo? Aí lembrando, o que a gente vai fazer agora? A gente vai, ó, tracejar do ponto F até embaixo aqui essa medida de azul. Por quê? Porque aí eu vou fazer o seguinte. Esse 3,5, ele também aparece aqui embaixo. 3,5, certo? E essa medida de azul aqui de F até lá a base é 12, certo? Não é o 12, é o mesmo 12 daqui. E aí a gente tem, ó, um triângulo retângulo. Ora, se essa medida toda era x, e esse pedacinho é 3,5, a gente sabe que x é 12,5, então esse pedacinho aqui, ó, certo? É o quê? É 12,5 menos 3,5. Isso aqui dá 9. Então essa medidazinha aqui é 9. Fechou. Porque aí agora sim, ó, agora eu conheço os dois catetos. O cateto da base e o cateto aqui da altura, eu consigo descobrir a minha hipotenusa. Então minha diagonal menor é d ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos, né? A soma dos catetos ao quadrado. A soma do quadrado. Então minha diagonal menor é o seguinte, é d ao quadrado, né, por teorema de Pitágoras, 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 144 mais 81. Essa soma dá 225, retirando a raiz quadrada, isso aqui vai ficar 15. E a gente acha a nossa resposta, 15. É uma questão que, ao meu ver, que deu um pouco até de trabalho para mim, né? Imagine para que estava na hora da prova. Então, letra C. Show de bola. As outras eu achei mais tranquila, até a 20. Questão 17. Em uma reforma do Colégio Santa Clara, na cidade de Campina, Pernambuco, foi encontrado um piso formado por ladrilhos em forma de octógonos regulares, com o objetivo de criar um padrão decorativo. Foram traçados segmentos ligando alguns vértices do octógono, conforme ilustrado na figura. Determinar a medida, em graus, do ângulo destacado nesse padrão. Você quer saber a medida desse ângulo aqui, ó. O que é que a gente pode fazer, pessoal, começo de conversa? Descobrir qual é o ângulo interno de um octógono. Um octógono, ele é um polígono de 8 lados, né? Para a gente descobrir, a gente tem a nossa formulazinha aqui, nossa equação, que é n menos 2 vezes 180, dividido para n, onde n, né, é o número de lados do polígono. Como é 8, fica 8 menos 2, que é 6, vezes 180, dividido para 8. Aí 6 vezes 8, 6 vezes 180, né, isso aqui dá 6 vezes 10, 600, mais 480, isso aqui dá 1080, dividido para 8. Então isso aqui vai ficar 1, 8, 2, 3, 24, sobre 4, 40, 5, né? Então isso aqui é 135 graus. Ou seja, 135 graus
é a medida de um ângulo interno de um octógono. E perceba o seguinte, pessoal. Ele colocou esse quadrado aqui, mas a gente consegue, ó, ver a seguinte... Ó, ele colocou esse quadrado aqui, mas a gente consegue determinar com essa medida aqui. Por quê? Concorda comigo, ó, que esse quadrado, ele tá sempre pegando esses vértices. Esses vértices aqui, ó. Então, o que ele faz aqui, ele tá fazendo aqui, tá fazendo aqui, tá fazendo aqui também. O que me deixa tranquilizado, por quê? Porque eu posso olhar pra cá, ó, que aqui é 135 graus, certo? E aqui tem que ser a mesma medida daqui, que eu vou chamar de um ângulo X. Concorda comigo? Então é x mais x é 2x, mais 135 graus. Isso tem que ser quanto? Tem que ser 180 graus. Tá vendo que eu formei um triângulo? E a soma da medida interna, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então é 2x igual a 180 menos 135, que dá 45 graus. Portanto, esse ângulozinho x aqui é 45 dividido para 2, que dá 22,5 graus. Gabarito, letra B. Fechou. Questão 18, falta mais 3 ainda. Tonho precisa trocar uma lâmpada na escola Manuel Marques, Solidão de Pernambuco. A lâmpada está trocada a 10 centímetros abaixo do teto da sala. O teto está a 2,4 metros do chão. Ó, pessoal, então vamos aqui só representar logo. Se a gente representa o teto bem aqui, essa lâmpada está aqui a 10 centímetros, certo? Beleza. O chão, né, o teto, na verdade, está a 2,4 metros do chão. Sabes que Tonho tem 1,5 metros de altura. 1,5 metros de altura. E consegue alcançar 46 centímetros acima do topo da sua cabeça. Porque ele estica o braço, né? Então ele consegue, ó, subir mais 46 centímetros. 46 centímetros. E apertado aí. Nada para aquele esquema. Ao subir um banquinho, ele consegue alcançar a lâmpada. E ele pergunta, né, qual a altura do banquinho. Ou seja, quanto é que é um banquinho, né, que ele tem que subir aqui. Tranquilo, né, ó? Por quê? Se ele tem 1,5 metros, ele consegue esticar até mais 46 centímetros. Então ele só consegue fazer 1,96 metros, né? Concorda comigo? 1,5 mais 0,46. 9,96 metros. E se ele consegue tocar a lâmpada ela tá o quê? Do sol, né? Se ela tá 10 centímetros do teto e o teto tá 2,4 metros do chão, então 2,4 menos 0,1, né? Então a lâmpada tá 2,3 metros do chão. Ou seja, 2,3 metros do chão. A gente faz a diferença, 2,30, né, agora? Então fica 4, 22, isso aqui fica 0,34. 0,34 metros. E é quantos centímetros? É 34 centímetros, multiplicado por 100. Então letra B. Tranquilo, né? Questão 19. Em uma aula de geometria, o professor Amorim construiu por meio de dobraduras duas figuras, um quadrado e um círculo, ambos com a mesma área. Em seguida lançou um desafio à turma. O aluno que determinasse corretamente a razão entre o comprimento do lado do quadrado e o raio do círculo ganharia uma viagem para conhecer o São João do Caruaru. O aluno que conquistou o prêmio marcou qual das alternativas abaixo? Então, pessoal, a gente tem um quadrado, a gente tem uma circunferência, certo? De raio R, e aqui de largo L. Em que eles têm a mesma área, né? A gente consegue determinar a área do quadrado como L ao quadrado, né? E a área de uma circunferência como πr ao quadrado. Ou seja, então a gente tem que L ao quadrado, né? Que é a área do quadrado, é igual a πr ao quadrado. E o que ele quer? Ele quer a razão do comprimento do lado do quadrado, que é L, né? E o raio do círculo. De boa, pessoal. Colocando o L pra cá, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter aqui. Na verdade, joga o R pra cá, né? Fica π igual a R ao quadrado sobre L ao quadrado. Para ficar bem organizado, a gente tem que extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Então fica π igual a Rzinho sobre L, né? A raiz aqui. Então essa razão representa a raiz de π. Letra B. Tranquilo. Na pirâmide numérica, mostrada ao lado, qual é o maior número da 15ª linha? Show de bola. Então, continuando aqui na questão 20. A questão 20 diz o seguinte. Na pirâmide numérica mostrada ao lado, ele quer saber qual é o maior número da 15ª linha. Primeiro de tudo, olhando aqui para a pirâmide, a gente percebe que na primeira linha, nessa primeira linha, opa, tem um termo. Na segunda linha, tem 2 termos. Na terceira linha, tem 3 termos. E assim por diante, né? Na quarta linha tem 4 termos. Então, a gente supõe, a gente sabe que na 15ª linha haverá 15 termos, certo? Porém, ele quer saber o maior número. E o maior número sempre está ocupando aqui a posição da direita, certo? E aproveitando que eu circulo esses números, bora observar aqui esse padrão. De 1 para 3, a gente vê que a diferença é 2. De 3 para 6, a diferença é 3. De 6 para 10, a diferença é 4. Então, para quem já viu progressão aritmética, aqui se enquadra muito bem em uma, né? Progressão aritmética fala da sequência, né, de termos, né? Aquilo que Gauss calculou, né? Por exemplo, Gauss fez a soma
de todos os números de 1 até 100, né? De uma forma bem prática, né? Ele percebeu que a soma do primeiro e do último termo era... Essa parcela era igual tu pegar os outros termos, né? O segundo pro penúltimo. Enfim, acho que deu pra entender, né? Então a gente vai imaginar que é o seguinte. Como é a última questão, normalmente o aluno tá cansado, né? É bem chato de fazer... Bem chato de fazer isso que eu vou fazer, mas... É só continuar a sequência, não tem erro, né? É bem rapidinho que tu faz. Por exemplo, aqui tu sabe, né? De 6 para 10, pulou 4. Então, para a quinta linha, né? Se a gente tivesse a quinta linha, seria mais 5, né? Então ficaria 15. Para a sexta linha, eu teria mais 6, ficaria 21. Para a sétima linha, ficaria mais 7, ficaria 28. 28 mais 8 ficaria 36. Mais 9 agora ficaria 45. Mais 10 ficaria 55. Mais 11 ficaria 66. Mais 12 ficaria 78. Mais 13 ficaria... ficaria 91. Mais 14 ficaria 105. Mais 15 ficaria o quê? Ficaria 120. Pronto. Por final aqui a gente já teria o nosso gabarito, que é a letra B. Só que prestando atenção um pouco com vocês, né? Já está respondido, mas só a termo de curiosidade. Como é que a gente poderia observar isso aqui? A gente sabe que uma progressão aritmética, ela apresenta a soma, né? De um PA, que é a soma de N, né? Ela é o seguinte, é a soma do primeiro termo, mais o último termo, certo? Multiplicado pela quantidade de termos sobre 2, certo? E, Denis, no que isso me ajudaria? Ora, é uma questão bem legal, né? Isso aqui é só termo de curiosidade. A questão já está resolvida. Mas só termo de curiosidade, ó, por exemplo, quando a gente observa aqui, por exemplo, do 2 ao 4, né? A gente tem quantos termos? De razão, né? A gente tem um 2, tem um 3 e tem um 4. Então, essa soma ficaria o seguinte, ficaria o primeiro termo, que é 2, mais o último, que é 4, vezes a quantidade de termos, que é 1, 2, 3, sobre 2. Então, isso aqui é 2 mais 4 é 6, 6 vezes 3 é 18, e 18 dividido para 2 é 9. E o que esse 9 representa? Representa o seguinte, que 9 mais 1 aqui era o próximo termo, certo? Então, claro que a gente não vai ter essa noção na hora da prova, né? Mas, por exemplo, lá pro 15º termo, a gente teria o quê? A gente teria que 2, né? O primeiro termo é 2, mais o último termo, que é 15, vezes a quantidade de termos, que é 14, né? De 2 a 15 é 14, sobre 2. Isso aqui é 2 mais 15 é 17, 14 dividido para 2 é 7. 17 vezes 7, isso aqui é 149. E 149 mais o primeiro termo aqui, que é 1, ficaria o 120, certo? Só termo de curiosidade mesmo. Hoje está fechada, a prova está respondida, né? As 20 questões. Qualquer dúvida, se tiver, pode falar comigo. Essa aqui é uma prova que eu acabei conseguindo nos grupos do Telegram, né? Infelizmente não consegui nenhum outro nível. E até peço desculpa, né? Teve um comentário que falou a respeito, né? De que na sexta teria a prova, né? Realmente não me atentei a isso. Sexta foi um dia pra mim corrida, eu só deixei o vídeo lá. Depois que eu vi, né? Esse detalhe. Realmente foi algo que... Um detalhe muito importante, né? Que não pode ser... ficar despercebido. Mas...